Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Mike Malché e a aula de hoje é de filosofia e o tema é filosofia contemporânea. Para poder compreender como pensavam os filósofos e como pensam os filósofos contemporâneos, é necessário realizar um panorama histórico dos principais acontecimentos mundiais. O primeiro deles foi a Revolução Industrial do século XIX. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Revolução Russa, fascismo italiano e nazismo das décadas de 20, 30 e 40, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, o surgimento da internet, a clonagem da ovelha Dolly da engenharia genética de 1997, o terrorismo no 11 de setembro de 2001. Todo esse cenário gerou preocupações da filosofia. Dentre esses principais problemas filosóficos temos a crítica da metafísica, a epistemologia das ciências naturais e humanas, teorias sociais, direitos humanos, o sentido da história, linguagem, cultura e estética. As principais escolas filosóficas: idealismo alemão, marxismo, existencialismo, positivismo, teoria crítica, pós-estruturalismo. Os principais filósofos temos aí, dentre eles, Augusto Comte, Friedrich Nietzsche, Hannah Arendt, Michel Foucault, entre outros. Durante o século XIX, a Europa experimentava um grande entusiasmo diante do desenvolvimento da Revolução Industrial, do capitalismo e também das ciências. Destaca-se nesse aspecto o êxito da física newtoniana estabelecida por Isaac Newton no século XVII, o surgimento da teoria evolucionista também de Charles Darwin e a estruturação das ciências humanas, como história, psicologia, economia e sociologia. Neste cenário cultural, o pensador francês, Auguste Comte, inaugurou o positivismo. Diferentemente dos representantes da metafísica, ele não pretendia investigar a realidade em busca das causas e finalidade dos fenômenos. Ao observar os fatos e estudá-los, tinha como objetivo identificar as leis gerais de seu funcionamento. Na visão de Comte, a história revelava o progresso da razão humana, determinado pela lei dos três estados. O positivismo tinha como objetivo trazer o progresso à sociedade por meio do avanço científico, tecnológico, da ordem social e da disciplina individual, para a consolidação do projeto uma nova ciência, que é a física social. Para Comte, o avanço científico deveria fixar-se junto ao avanço moral para o progresso da humanidade. O progresso somente seria alcançado por meio da ordem e da disciplina. Para explicar a necessidade do positivismo, o filósofo formulou a lei dos três estados. Primeiro, o estado teológico. É um momento místico, quando o ser humano acreditava em deuses e seres mitológicos e acreditava a esses seres sobrenaturais toda a responsabilidade pela criação e manutenção do mundo. O segundo estágio é o estágio metafísico, período iniciado com o surgimento da filosofia, em que a explicação mitológica não eram mais aceitas, dando lugar à necessidade de argumentações lógicas e racionais para formular teorias sobre o mundo. E o terceiro estado é o estado positivismo, que, segundo Comte, esse era o estágio inaugural da sua época, quando o ser humano passa a buscar fundamentação de suas teorias na observação e no trabalho empírico como a natureza, fortalecendo as ciências e fortalecendo a busca por explicações sobre a natureza na própria natureza. A ciência seria encarregada de operar essa busca, levando adiante a marcha para o progresso. Essa lei também previa a ocorrência de uma transição gradual entre um estado para o outro, o que resultaria na convivência entre os indivíduos, sociedades e ciências, situando em diferentes estágios de desenvolvimento. Neste contexto, Comte julgava que as ciências naturais já se encontravam no estado positivo, assim tomando como referência a física newtoniana, ciência que havia desvendado a lei universal da gravidade. A filosofia, por sua vez, foi definida como um estudo dos métodos científicos, os quais Comte julgava serem aplicáveis à investigação de qualquer assunto. Sendo assim,
ele pretendia aplicar o método da física newtoniana ao estudo das sociedades, a fim de identificar leis fixas, como base na observação dos fatos sociais. Com isso, acreditava conduzir a sociologia a um estado positivo. Além disso, julgava que na condição da física social, a sociologia poderia ser utilizada para fundamentar uma política racional que possibilitasse uma reestruturação social sem a necessidade de promover revoluções, como propunham algumas correntes de pensamento político do século XVIII e XIX. Afinal, os princípios do positivismo eram amor, ordem e progresso, o que implicava o respeito às instituições e à ordem social vigente, assim quais, por sua vez, deveriam alcançar o estado positivo ou científico. E é isso aí, vamos ficar por aqui e até a próxima.